Nem sempre o aprendiz, no prelúdio da existência nova que o aguarda, poderá dimensionar quais lutas enfrentará e de quais delas se sairá vencedor. Do berço ao sepulcro, sustentará lutas contra adversidades próprias do meio, ignorando outras que surgirão das circunstâncias e de pessoas que lhe atravessarão o caminho, começando pela família e se dilatando pela sociedade imensa. Dentro da constelação familiar estarão adversários e amigos, simpatias e antipatias, reorganização de laços afetivos e dissolução de algemas de estranheza para com parentes da própria consanguinidade. No campo social, as primeiras experiências na escola, a convivência com estranhos no ambiente de trabalho, os embates de gênios, a rejeição gratuita e o brotar de surpreendentes afinidades. Alguém surge que nos comove o coração, como se já o conhecêssemos de outros tempos. Alguém nos é apresentado e de imediato uma repulsa toma conta da alma, sinalizando ser aquela personagem uma pessoa tóxica de quem deveremos manter distância. O primeiro amor, o segundo, o terceiro e a indefinição amorosa nas trilhas da vida, como se estivéssemos condenados à solidão afetiva ou desgarrados da alma gêmea, em trânsito por terras áridas no campo dos sentimentos. Não poucas vezes, uma intensa frustração parece nos invadir a alma, nos fazendo crer que o amor de Deus nos abandonou. A luta incessante para não sucumbir à miséria, os achaques naturais da peça orgânica em que nos movimentamos enquanto alunos da escola terrestre, enfermidades tirando o sono, limitações impondo reflexões ou exatamente o contrário, um corpo bem estruturado, uma aparência atraente e o assédio de almas fragilizadas e carentes, como se fôssemos um regato de águas cristalinas, onde muitos sedentos viessem buscar o refrigério após a travessia de um grande deserto. Em meio às lutas da vida, muitos espíritos se queixam do ostracismo em que se veem relegados, ambicionando o aplauso e a fama passageira. Em a encontrando, não suportam o peso das solicitações em excesso e tombam, exauridos, fugindo pelos vícios ou pela degradação de si mesmos. Outros estão comprometidos com tarefas iluminativas nesse ou naquele campo do saber, e a abstinência no campo íntimo lhes é oportuna pausa para refazimento de forças e reeducação das emoções, dilatando a sensibilidade que lhes é própria para auxílio a muitas vidas perdidas ou sob momentos de indecisão. E quando parte dessas lutas se acomodam, sobrevém o crepúsculo da existência, onde a maquinaria orgânica já não atende à pujança da alma que triunfou sobre as paixões, deixando-a sedenta pelo regresso ao grande lar. Mas o que será da família? Como ficarão os afetos? Quem sustentará a obra começada? Para muitos navegantes, a viagem pelo mar agitado das experiências humanas termina em naufrágio. Ouviram o canto da sereia e arrebentaram a nau em rochedos traiçoeiros. Se fizeram cegos aos faróis de segurança e se perderam na noite escura da alma. Afrontaram o mar e foram por este engolidos. Para com o oceano vasto, a relação deve ser de respeito, nunca de medo. Saber lidar com seus próprios limites é sintoma de sabedoria. E esta não surge por ventosas ou por osmose. Em navegando com seus discípulos pelo mar da Galileia, os pescadores foram surpreendidos por agitação repentina dos elementos da natureza. Despertaram Jesus, exibindo medo e apreensão. O mestre advertiu a tempestade, ordenou quietude às águas agitadas e fez-se outra vez calmaria. Se tua existência de alguma maneira se assemelha a esse episódio narrado pelo evangelista Marcos,
capítulo 4, versículo 37 a 40. Acorda o divino passageiro que dormita em tua barca terrestre. Suplica ajuda e ouve dele o apelo para que robusteça a tua fé. Tua travessia no mundo não pode prescindir da esperança que nutre a alma, da caridade que compartilha risos e lágrimas e da fé que te assegura que além das águas revoltas há um porto seguro te esperando após a navegação difícil. Seja ele nosso alfa e nosso ômega. Feliz viagem argonauta da evolução. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 24 de junho do ano de 2022, na cidade de Juazeiro, Bahia, Brasil. Conta-se oportunamente que por volta do ano de 1908, na Rússia, em Moscou, duas damas resolveram ir ao teatro de Moscou assistir uma peça de Boris Godunov. Era uma peça de teatro muito bela e muito expressiva. E quando as duas damas ricas desceram da carruagem, fazia muito frio em Moscou, era inverno e a temperatura estava de 20 graus negativos. Elas entraram no teatro, mas antes de atingir a porta, elas passaram por um mendigo. O mendigo estava nas escadarias do teatro e o mendigo ergueu o braço, a mão, súplice, enregelada de frio, em direção a uma das damas e pediu uma comida, pediu alguns rublos, o dinheiro russo, ou pediu até o casaco para se proteger. E uma das damas resolveu tirar o casaco, que era feito de peles de animais da Sibéria, e ofertar ao mendigo, mas a outra disse: não faça isso, ele não vai valorizar, esse casaco custa muito, milhares de rublos, ele é um mendigo, vamos entrar e vamos assistir à peça. Depois que elas saíram, não viram mais o mendigo, que tinha se deslocado da escadaria, e elas foram para casa. E ao chegar em casa, tomando um chá quente para esquentar aquele rigoroso inverno, a dama que ia fazer o gesto de caridade lembrou-se do mendigo. Então chamou um cocheiro, um serviçal de sua casa, e mandou encher a carruagem de mantimentos, colocar-lhe algumas mantas, alguns cobertores. Vá ao teatro de Moscou e procure um mendigo que nós vimos que estava na escadaria e tente socorrer o frio dele, porque a temperatura vai descer mais ainda durante a madrugada. O cocheiro foi e minutos depois voltou, dizendo a madame: mas senhora, eu encontrei o mendigo, ele estava morto de frio. Ele havia morrido. O que equivale a dizer que quando a caridade é muito pensada, quando a caridade é muito articulada, o socorro chega atrasado. Então, se eu tiver que fazer a caridade, eu devo fazer na hora que o pedinte está pedindo, que está clamando, porque mais tarde pode ser tarde, como fez Jesus. Jesus socorreu a massa que tinha fome, produziu ali pães e peixes para 5.000 pessoas. Ele não podia adiar, e depois ele contou o sermão da montanha para os estômagos saciados. Nas bodas de Caná, ele transubstanciou as águas em vinho, para ofertar àquele casamento os bons augúrios, os bons presságios. Portanto, a nossa caridade deve ser vibrante, ela nunca deve esmorecer. Kardec, portanto, nos convida a tornar a caridade uma bandeira em estado permanentemente hasteada no íntimo de cada um de nós, como uma flâmula no próprio coração. Muita paz para todos. Vem que eu te farei um pescador de